pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael, sou um dos líderes do Ministério Apostólico e Restaurar. Espero que esteja tudo bem com a sua casa, com a sua família. Nos próximos minutos eu queria compartilhar uma história, uma semente sobre a sua vida. Essa história está lá no livro de Lucas, capítulo 1, do 30 ao 33. Essa história com certeza você conhece. Ela fala de quando o anjo do Senhor vai até Maria e fala que ela foi escolhida entre todas as mulheres a gerar nada mais, nada menos que a pessoa de Jesus. Jesus Cristo, com certeza, todos já ouviram falar, amor. Todos não, mas muitas pessoas já ouviram falar. Se todos já tivessem escutado, você sabe o resultado. Mas uma história extremamente conhecida, uma história extremamente reconhecida mundialmente, a história de Jesus. Muitas pessoas viram aquele filme, Paixão de Cristo, pessoas foram impactadas, tocadas por uma história que marca a humanidade. Sabe? Pessoas que conhecem a Jesus, reconhecem a Jesus ou não, livros protestantes ou não, têm a história de Jesus marcada. A história de Jesus marca a humanidade. Livros cristãos ou não cristãos, que vão contar a história da humanidade, tem lá antes de Cristo e depois de Cristo. Sim, a pessoa de Jesus foi algo extremamente importante na história da humanidade. Milhões de pessoas ao mundo conhecem aquele quadro da última ceia. Milhões de pessoas conhecem a imagem de Jesus sendo sacrificado ali naquela cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, a morte e ressurreição de Cristo, extremamente famosa para aqueles que creem, para nós que cremos sobre o poder de Deus. Essa história que nos justifica e nos abençoa, porque Cristo veio até o mundo e morre por nós. É fato que nós somos impactados pelos ensinamentos de Jesus, a forma como Jesus discipula os seus 12, a escolha, os milagres, os sinais, os prodígios. Jesus, quem é a pessoa de Jesus é algo que nos impacta, além de sermos nossos modelos. Mas o que eu queria que nós focássemos nesse momento é que uma história maravilhosa, uma história extraordinária como é a de Jesus, ela tem um início. E é nesse texto que a gente leu de Lucas. E talvez a gente fique preocupado como vai ser a minha e a sua história. Como as pessoas vão contar a sua história, mas você está preocupado nesse momento, agora. Como as pessoas vão estar contando a sua história. E talvez, e eu quero dizer que seja bem provável, você esteja no seu processo. Por quê? Lendo essa história sobre o nascimento de Jesus e depois a gente conhecendo a história de quem foi Jesus no ministério de Jesus na Terra, a gente entende que existe um processo, existe um tempo, sabe? Jesus nasce, você conhece essa história, tá lá no livro de Lucas, no capítulo 1, você pode ler esse texto para abençoar a sua vida, você conhecer um pouco mais profundamente sobre isso que eu estou falando, sabe? E a gente tem um texto em Lucas 2, por exemplo, vai falar quando Jesus tinha 12 anos. Mais um relato de Jesus, né? É a festa da Páscoa. Sua família vai todos os anos para essa festa da Páscoa. E a história conta nesse texto, Jesus tinha 12 anos que a família vai embora, né? E eles já tinham andado um dia e quando eles chegam em determinado lugar, eles percebem que Jesus não está. Voltam os seus pais e vão até ele no versículo 48 e no 49, eu vou falar desse momento que eles ficam preocupados, chegam até Jesus. Jesus fala assim: por que vocês estão preocupados? Vocês não sabem que eu deveria estar na casa do meu pai? E eles não entendem, mas ele já sabia. Já havia algo dentro do coração dele dizendo qual era o seu chamado e o seu propósito. Porém, ainda não era o tempo, 12 anos. Ainda faltava algum tempo para que essas coisas aconteçam. No texto de Lucas 3, no versículo 23, Lucas 3, 23, vai falar que faz assim, o versículo 23 diz assim: Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele começou o seu ministério. 30 anos. 30 anos. Jesus se preparou durante 30 anos para exercer o seu ministério. E ele viveu o seu ministério por 3 anos. O que eu e você podemos entender? Ele se preparou mais para chegar até a promessa do que propriamente para viver a promessa.
O processo pelo qual Jesus passou para exercer o seu ministério levou 30 anos. Existem pessoas que querem viver o extraordinário, mas ainda não entenderam que o processo é que vai determinar o resultado pelo qual elas vão viver. E eu não sei em qual momento você está na sua história. Eu não sei aquilo que você viveu até agora ou ainda vai viver. Mas eu quero dizer, foque nesse processo, esteja firme, esteja alinhado com aquilo que é o tempo de Deus para que todas as coisas aconteçam. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam debaixo dos céus e da terra. Eu costumo dizer que existe uma palavra, existe o Cronos, que é o tempo cronológico, que a gente entende como tempo, relógio, e existe o Kairos, que é o tempo de Deus. Quando a gente entende sobre aquilo que é o tempo de Deus, alinhado, meu coração está alinhado com o tempo de Deus, as coisas começam a fazer mais sentido, e a gente para de perguntar o porquê, e a gente começa a entender que isso está acontecendo porque existe um processo. Existe um processo de Deus na sua e na minha vida. Existe algo extraordinário que Deus vai fazer. Assim como a história de Jesus é mundialmente conhecida, mas Jesus levou 30 anos para se preparar e viveu apenas 3. O processo é muito maior do que o resultado. Nós focamos naturalmente no resultado. No tempo de mídias sociais, a gente consegue se aproximar de várias pessoas, a gente consegue acompanhar. Eu tenho certeza que você acompanha algumas pessoas que talvez sejam pessoas extraordinárias. Mas a história dos grandes, eu costumo dizer isso, você começa a pesquisar um pouco sobre a história de grandes pessoas, você vê que a história deles se confundem. Pessoas que talvez fossem improváveis, pessoas que talvez não seriam exatamente com o perfil exato para alcançar e conquistar o que elas conquistaram. Mas eu quero dizer, nesse dia, como semente para a sua vida, para mim também, sementes improváveis geram conquistas extraordinárias. Jesus é uma semente improvável, num local improvável, com uma família improvável, que gerou o resultado extraordinário. E que você possa entender que no tempo do processo existem muitas coisas para acontecerem, mas elas fazem parte disso, para que você viva aquilo que pessoas ainda não viveram, porque é algo que é só você. Existem coisas específicas para cada pessoa. Deus é uma pessoa, Jesus, eles são extremamente caprichosos nos detalhes. Em um mundo de bilhões de pessoas, ninguém é igual. Ninguém tem a digital igual. Porque é individual. E aquilo que Deus quer e vai fazer na sua vida é um processo individual. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Fique firme no processo. Entenda que os processos, eles vão te levar a resultados inimagináveis. Mas é impossível pular essa parte da sua vida, sabe? Aquele momento da sua história onde você conta o que Deus fez, o que Deus irá fazer, aquilo que Deus está fazendo. Antes existe um processo. 30 anos de Jesus para 3 anos de ministério. Deus vai te abençoar nesse tempo. Fique firme. Não esqueça que Jesus está contigo. Ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Que essa semente possa ficar guardada no seu coração. Fique firme no processo, não desista. Hoje eu estava abrindo a minha mídia social, e estava lá. Às vezes as pessoas desistem daquela batalha e, na verdade, aquela batalha seria a última que ela ia enfrentar. Então pode ser que você esteja próximo daquilo que Deus te prometeu e você vai desistir na porta. Fica firme no processo. Deus te abençoe, sua casa, sua família. Beleza? Fica com Deus.